Bom, para dar início a essa nossa aula, então, a gente tem que retomar alguns conceitos, tá? Primeiro é o seguinte, que a reprodução é o mecanismo para que haja perpetuação da espécie, né? Já que a gente chegou à conclusão, lá nos capítulos anteriores, da ideia da biogênese, ou seja, que a vida só pode se originar de outro organismo vivo, a gente acredita, então, que a reprodução é o mecanismo da gente perpetuar essa espécie, de passar o material genético dessas espécies para frente, tá? Como a gente viu na reprodução assexuada, os descendentes nesse mecanismo, eles são geneticamente iguais, ou seja, eles são clones, né? O material genético deles é idêntico, então não tem variação genética nesse caso, tá? Com exceção dos casos onde há mutação. Então, quando o ambiente ou quando há uma alteração, né, no material genético desses grupos, que é o caso de bactérias, e ocorre uma mutação, né, aleatória, aí nós temos então esse processo de variação genética dentro desses grupos, tá? Caso contrário, eles sempre serão clones. A reprodução sexuada, por sua vez, ela é originada a partir do encontro de gametas, tá? Então, que promovem o que a gente chama, então, de fecundação. O que são os gametas, gente? São as células responsáveis por transmitir as características daqueles indivíduos aos seus descendentes, tá? Então, nesse caso, no nosso caso, nós temos o óvulo e o espermatozoide, que são gametas masculino e feminino, tá? Bom, quando eles se unem e aonde eles se unem, tá? A partir do momento que eu tenho a cópula ou a relação sexual, o espermatozoide, ele adentra o trato genital feminino, tá? Ele sobe até as tubas uterinas, então, creio que vocês não se lembrem, mas a gente tem o útero, né? E em cima a tuba uterina. Então, ele adentra o útero, vai até a tuba uterina, onde lá está o óvulo, aguardando a fecundação, tá? Quando há a união desses dois gametas, eu tenho, então, a formação da célula ovo ou zigoto, tá? Que é a primeira célula de todo e qualquer ser vivo de reprodução sexuada. Então, nós, em algum momento, lá no início do desenvolvimento, já fomos uma célula ovo ou um zigoto. E aí, como é que essa célula ovo ou zigoto, ela vai dar origem a um organismo tão complexo como é o caso do ser humano, através de divisões celulares. Então, essa célula, uma vira duas vira quatro vira oito 16, e neste momento são divisões clonais, ou seja, são divisões celulares onde uma célula é clone da outra, até esse momento, tá? Vai chegar uma determinada fase desse desenvolvimento do embrião em que essas células elas começam a se especializar, tá? Ou seja, elas começam a apresentar estruturas e características diferentes que diferenciam o que a gente chama então de tecidos, tá? Então, para compreender melhor o processo de reprodução, a gente precisa retomar o conceito de que todos os seres vivos eles são então formados por células. E no caso de organismos pluricelulares, que são aqueles que têm muitas células, eles são formados por várias células que têm morfologia diferente. Pois bem, só que até uma determinada fase desse desenvolvimento, todas elas são iguais, tá? Aí você vai falar para mim assim, tá, mas o que faz, então, uma se tornar diferente da outra? O que faz a minha célula do tecido do osso ser diferente do tecido da pele, que é diferente do tecido nervoso, que é diferente do tecido do músculo? Pois bem, o material genético que essas células carregam são sempre os mesmos. Então, por exemplo, eu quero fazer um teste de DNA. Se eu pegar a minha célula lá do bulbo capilar, ou se eu pegar a célula do meu tecido da pele lá do dedão do pé, é o mesmo material genético, tá? Eles são iguais. O que diferencia essas células, então? É que esse material genético, ele não é expresso, ou seja, o material genético não é aquele que determina as características. Pois bem, ele não determina as mesmas características para todas as células, tá? Então, é como se fosse uma mesma receita, mas que eu tenho algumas variações que permitem, então, que eu forme células diferentes, tá? Então, isso que a gente quer dizer quando a gente fala, então, que as células têm expressão diferente, tá? Então, os mesmos genes que são expressos, por exemplo, no meu tecido da pele, não são os mesmos genes expressos no meu tecido dos neurônios, que não é o mesmo tecido muscular. Então, assim, são expressões diferentes.
Assim, exceto o ovócito secundário na mulher e o espermatozoide no homem, todas as outras células são chamadas de células somáticas. Então, vamos lá. Quem são as células somáticas? São todas as células do corpo, menos os gametas, tá? Os gametas, o óvulo e o espermatozoide, são gametas. Quando eles se unem e começam a se dividir, aí eu formo as células somáticas de novo. Aí esse indivíduo formado vai produzir seus gametas. Mas qual que é a diferença? A quantidade de cromossomos, tá? Lembra que eu me referi para vocês que o nosso DNA, tá? É como se fosse 46 novelos de lãs abertos e misturados. E que para eu organizar isso é muito difícil, por isso que eu organizo ele em cromossomos, que nada mais são que esses, como se fossem esses novelos, são 46 novelos. Cada célula minha tem 46 cromossomos, ou seja, 46 novelos. Só que os meus gametas, eles não podem ter 46 novelos. Por quê? Porque se eu formar um gameta com 46 e aí eu caso e o outro indivíduo também tem 46, eu vou formar meu filho com 92 cromossomos. Isso não é um ser humano. Um ser humano, o padrão é ter 46. Óbvio que eu tenho algumas variações genéticas, como é o caso da síndrome de Down, que eu tenho 47, mas a gente deixa pra lá. Tô falando de um ser humano que tem características que são, digamos, padrão dentro das características normais para um ser humano, tá? Não falando que eles são normais, eu tô falando em relação a não ter nenhuma alteração, tanto de saúde quanto nada, tá? Então, se eu analisar isso, eu tô pensando que para que eu una óvulo com espermatozoide e restabeleça o valor de 46, eles não podem ter 46, né? Eles têm que ter quanto? Metade. Então, eles têm 23. Por isso que a gente fala que nós somos metade da nossa mãe, metade do nosso pai. Tudo bem? Responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.